Vamos analisar uma mola. Se você olha uma mola, ela estando aí em repouso, sem nenhuma deformação, então aqui se eu colocar o zero do referencial aqui, e aí eu quiser fazer uma deformação nessa mola, logicamente que eu vou ter que aplicar uma força, eu vou precisar de uma máquina. E assim que eu começo a puxar essa mola, que ela vai estar aqui, eu estou aplicando força aqui na pontinha dessa mola, ela já está nessa posição. Assim que eu começo a puxar essa mola, ela começa a expressar uma força restauradora, é a força da mola, que é contrária à que eu estou aplicando. Então a força restauradora da mola, ela é vetorialmente o contrário da força que eu estou aplicando aí com a máquina. Por que eu preciso usar uma máquina para estudar uma mola, assim como foi feito para a gravidade? Porque a mola também ela não funciona num sentido, numa direção, ela só funciona num sentido, só numa direção. Qual é? Se ela estiver deformada, ela puxa de volta. Seja distendida, como eu estou fazendo aqui, seja comprimida. Se eu comprimir também. Soltou, ela empurra. Mas ela estando aqui desse jeito em repouso, sem nenhuma carga, ela não se deforma. Então toda interação conservativa, quer dizer que armazena, consegue ter uma energia potencial associada, eu consigo armazenar e depois extrair energia dessa interação, ela só funciona num sentido. Então a gente tem que avaliar o trabalho da máquina. Então vamos fazer novamente o desenho aqui, colocando aqui o deslocamento. A mola estava nesse comprimento aqui, ó. Então ela teve aqui esse deslocamento. É ou não é? Vamos pôr X. E você olha que o deslocamento e a força da máquina têm o mesmo sentido, são paralelos. Então aqui o θ da máquina é 0 grau. E se eu comprimir? Vamos fazer então outro desenho aqui comprimindo a mola. Lembrando que a mola ela está naturalmente aqui. Eu vou agora com a máquina comprimi-la. Então a força da máquina vai ser nesse sentido aqui. E a força restauradora da mola é no sentido contrário. Tem o mesmo valor, mas vetorialmente é o contrário, né? Vetorialmente é o contrário. E a deformação aqui da mola, ela estava nesse ponto aqui, agora a deformação para cá. Veja que novamente a deformação e a força da máquina tem ângulo de 0 grau. Então você vê que seja comprimindo ou distendendo, o ângulo entre o deslocamento e a força da máquina é sempre 0 grau. Agora vamos observar o ângulo entre a força elástica e a deformação. 180 na distensão e 180 na compressão. Ou por que eu pus menos aqui? É a alusão que eu estava já pensando no cosseno de 180, né? Então 180 graus e 180 graus. Seja na tração ou na compressão. De modo que vamos avaliar agora o trabalho realizado pela máquina. Como uma é o contrário da outra, e você vê que o ângulo θ é defasado 180 graus, cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1. Então o trabalho da máquina vai ser o contrário do trabalho da força elástica. Agora a força que eu vou ter que aplicar, ela é variável. Vamos escrever aqui, ó. Força da máquina e a deformação e o cosseno do ângulo θ da máquina. Veja que aqui tudo aqui no caso do valor da força da máquina e o ΔX é módulo, né? E o valor da força da máquina é variável, não é constante. Por que não? Ué, é a lei de Hooke.
Nós já vimos isso aí na dinâmica, lei de Hooke. A força restauradora da mola, ela é contrária à deformação. É ou não é verdade? Então a força que a máquina exerce é o contrário da força elástica. A deformação aqui, ó, o zero está aqui. Eu já esqueci de colocar, deixa eu pôr o zero aqui do referencial, né? Nos dois aqui. Olha lá, sempre no mesmo lugar. É o zero aqui. Então veja que se a deformação for positiva, a força restauradora da mola é negativa, que é contrária ao x. Então se a deformação for positiva, a força restauradora da mola é negativa. Se a deformação for negativa, que é contrária ao x, a força da mola é positiva. De tal modo, então, que a força que a mola exerce, né, quando está deformada, é aqui, a força elástica, em azul claro. Já a força que eu preciso aplicar tem que ser pelo menos igual à força elástica em módulo, senão eu não consigo deformar. Eu tenho que a cada momento aumentar mais a força da máquina, senão eu não deformo mais. Então, e a deformação sendo positiva, a força da máquina é positiva. Se a deformação é negativa, a força da máquina também é negativa. Então veja você, aqui a força que a máquina precisa exercer. Então é uma força variável. Força variável. De modo que eu tenho que pegar variável. Se a força é variável, eu tenho que usar a integral. É ou não é verdade? A integral aí aqui já não é dx, delta x, mas sim é um dx. Mas será que eu preciso mesmo fazer a integral? É muito fácil nesse caso, porque a força é linear. A força é em módulo k multiplicado pela deformação. Como nós colocamos o x0 no zero, o comprimento natural no zero, então o ΔX, que é x menos x0, fica igual ao próprio x. Então a força fica K vezes x. Tanto a força elástica como a força da mola é K vezes x, porque em módulo é a mesma coisa. Então aqui F é igual a K vezes essa reta aqui, ó. Essa reta. Então, para fazer o cálculo, porque eu trabalho a área abaixo da curva, é uma figura fácil que não precisa fazer pela integral, eu posso fazer pela área mesmo. Então veja o trabalho da máquina, vamos fazer um desenho melhor aqui. É numericamente igual à área abaixo da curva. Que a rigor você tem que pôr aqui a força da máquina, né? E o ângulo é zero, cosseno de zero é 1, certo? Então fica só f dx. E a força é k vezes o x, então uma integral muito fácil de ser feita, porque o expoente é 1. Então o trabalho da máquina é k vezes x ao quadrado, você soma 1 e divide pelo expoente alterado somado de 1. Desde um x inicial até um x final. Agora, precisa mesmo fazer isso aqui? Vamos substituir o x aqui. Nós vamos ficar com k vezes o x final ao quadrado sobre 2, menos o k vezes x inicial ao quadrado sobre 2. Claro que precisa fazer, mas digo assim, indo de um x inicial até um x final, você vai ter o trabalho, esta área aqui, a área deste trapézio. Mas a área de um trapézio, ela não pode ser entendida como sendo a diferença entre dois triângulos. Esse triângulo aqui vermelho, que sai do zero vai até o x inicial, e esse triângulo aqui azul claro, aqui ó, que vai desde o zero até o x final aqui, ó. Aí você tem essa diferença aqui, ó, em azul claro, que é justamente isso aqui, porque base vermelho, base do vermelho é x inicial. A altura do vermelho aqui é k x inicial, que é o valor da força. X vezes x ao quadrado, e como é triângulo, é metade de um retângulo. E no triângulo maior, esse azul grande aqui, ó, que pega tudo aqui, vai ser o x final, que é a base, multiplicado pela altura, e vai ser aqui k vezes o x final, porque essa hipotenusa aqui é essa reta, é a curva da força, a lei de Hooke. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado e o k. E como é um triângulo, é metade da área de um retângulo. Então, pego o azul menos o vermelho, justamente é isso aqui que você tem aí, que é o resultado da integral, tá vendo? Então, foi desse modo que, logicamente, foi criada a ideia da integral, né?
Agora, tínhamos dito aí que o trabalho da força elástica é o contrário do trabalho da máquina. Mas por quê? Por causa do ângulo θ. A máquina, o θ é 0 grau. E na força restauradora da mola, o ângulo entre a força e o deslocamento é 180. E no trabalho, entra o módulo da força, módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo θ. Então o trabalho da força elástica, sempre cosseno de 180 é menos 1. E o trabalho da máquina vai ser mais 1, porque cosseno de 0 é 1. Então este é o contrário desse. Nós calculamos o trabalho da máquina. Então o trabalho da força elástica vai ser o contrário do resultado aqui que obtivemos agora. É o contrário disso. Então eu vou colocar aqui kx final ao quadrado sobre 2 menos kx inicial ao quadrado sobre 2. E este termo aqui é a energia potencial elástica da mola, no caso final. E este é a energia potencial elástica da mola, né? Inicial. Então é sempre esta ideia aí. É o teorema do trabalho energia potencial. Deixa eu escrever aqui. O EL inicial, kx inicial ao quadrado sobre 2. E o EL de elástica final é kx final ao quadrado sobre 2. Portanto, então aqui o trabalho da força elástica é menos a energia potencial elástica final menos a energia potencial elástica inicial. Final menos inicial é ΔU. Então o trabalho realizado pela força elástica é o contrário da variação da energia potencial associada. É o teorema do trabalho energia potencial. Ele diz o que? Que o trabalho realizado por uma força conservativa é igual ao contrário da variação da energia potencial associada a esta interação. Beleza? Então é isso aí.